O assunto hoje é humildade. Quando nós nos colocamos diante de um projeto, quando nós estamos diante de uma liderança, quando nós estamos diante de algo que exige muito da gente, algo que exige uma destreza, uma qualidade que nós temos, que são boas, que são superiores a outras pessoas que têm outras qualidades, né? Não, as qualidades de outras pessoas. Isso muitas vezes nos leva a nos vermos como melhores, a nos vermos como pessoas com um nível de superioridade. E a reflexão de hoje é exatamente sobre isso, sobre a humildade. Para eu começar falando hoje sobre isso, eu quero começar por Pedro, porque ontem a gente também falou um pouco sobre Pedro. E essa passagem, ela fala muito pra gente na primeira carta de Pedro, né? Lá no capítulo 5 de 1 Pedro, já no versículo 5, fala assim: E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus. E é o que nós temos vivido, o que nós temos vivenciado muitas vezes, é uma soberba, uma sensação de superioridade. E essa sensação de superioridade, ela tem sido algo muito corriqueiro, que alcança, que atinge a sociedade como um todo. E nós temos visto, você conhece alguém que em algum momento foi orgulhoso? Você conhece alguém que você sabe que não é orgulhoso, mas eventualmente agiu de maneira mais orgulhosa? Você conhece alguém que você acha que precisa ser humilde? Já parou para pensar que aquilo que você vê, que você mais reprova nas pessoas, pode ser o seu principal traço, o seu maior característica evidente de você próprio? Pois é, a Bíblia fala muito sobre a humildade, parâmetro que nós devemos entender sobre essa superioridade. Essa superioridade que a gente fala, ela tem que ser somente profissional, no sentido de que você ter a consciência da humanidade, da humildade, né, na essência da palavra. Humildade, que é uma palavra derivada do grego, do humus, da terra, do pó que somos, onde todos somos iguais. Todos viemos do pó e do pó retornaremos. Por isso, a importância de sermos humildes e entender que há sim coisas que somos muito bons, porém existem meninos que acabaram de entrar no mercado de trabalho e sabem muito mais coisas do que nós que vivemos uma história profissional. Então, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa mensagem está escrita lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. E essas mensagens sobre humildade que a Bíblia está repleta, ela vem para dizer para a gente que se você não for humilde, se você não tiver essa consciência, você pode ter certeza que você está trazendo para si batalhas
algumas vezes intransponíveis, ou algumas vezes só batalhas que vão te cansar desnecessariamente, onde você poderia evitar com um pouquinho de humildade. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Essa mensagem ela está lá em Provérbios, no capítulo 11, em versículo 2. E já que estamos falando sobre Provérbios, né? Por que não citar o provérbio do capítulo 15, lá do versículo 33, aonde fala: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, para a gente começar uma manhã de uma maneira onde nós possamos entregar o nosso dia, entregar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa vida a Deus de uma maneira aonde seja real, seja verdadeira, que fortaleça o nosso relacionamento, é preciso a gente se despir, é preciso a gente se desconstruir, é preciso a gente nascer de novo, todos os dias. E é preciso ter humildade para reconhecer a nossa pequenez, é preciso entender que nós precisamos diminuir e ele crescer todos os dias da nossa vida, e a gente entenda que nós somos seres em construção. E sim, sempre vai existir pessoas com menos conhecimento que a gente, assim como também existirá muitas pessoas com mais conhecimento que a gente. Nós, muitas vezes, por soberba, muitas vezes deixamos de ser humildes dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Muitas vezes a gente tem contendas, né, desavenças em busca de razão, onde nós precisamos de uma autoafirmação, onde nós precisamos deixar muito claro que nós somos dono da razão, que nós não podemos de maneira alguma aceitar que uma pessoa com menos estudo do que nós possa nos dizer o que é um certo ou errado. A gente assumir que uma pessoa com menos idade do que nós possa ter algo para completar, algo para oferecer, para contribuir para a nossa vida, para contribuir para as nossas decisões. E este orgulho, muitas vezes, ele acaba trazendo para a gente ali essas contendas, né? Essas desafios que a gente não pode superar, porque são consequências que traz de que você não consegue provisionar por conta do orgulho, por conta da falta de humildade. Quando você chega em casa, você homem que trabalhou o dia inteiro e tem a sua esposa em casa, você julga que por conta disso você pode tratar ela de qualquer jeito. Você, mulher, que tem alcançado todos os dias o seu devido lugar, seu apropriado lugar, que é o lugar onde você deseja estar. Isso também não te dá o direito de faltar com a humildade com seu cônjuge, com sua família, com seus funcionários, com sua equipe, porque às vezes a gente acaba permitindo que estes sentimentos invadam o nosso coração e sem ver, às vezes a gente acaba falando coisas que não engrandecem a Deus, só massageiam o nosso ego. E quando a gente tem essa humildade, quando a gente consegue entender que nós não somos perfeitos e sim seres em construção, perfeito
é uma palavra que só cabe mesmo a Deus, porque perfeito, perfect, feito por inteiro. E a gente, quando estiver feito por inteiro, nossa vida já se foi, já acabou, porque inteiro, feito por inteiro, já entende-se como um fim, porque feito por inteiro, perfeito, é só Deus. Nós estamos desde o nosso primeiro dia de vida, desde a nossa fecundação. A gente está em construção. Desde quando você começou a aparecer no radar, você está em transformação, em construção. A gente está sempre evoluindo e a gente está sempre se construindo dia a dia. Então, se todos nós um dia fomos um espermatozoide, se historicamente nós temos a consciência de que fomos humus e que hoje temos a consciência, sobretudo, que voltaremos a ser humus e somos então humanos, e por que não sermos humildes? Por que não a gente ter este entendimento para ir em busca de uma vida mais tranquila em Deus, uma vida mais humilde, a fim de que a gente tenha assim condições de colher bons frutos, que são os frutos que nós semeamos todos os dias da nossa vida. E aí, qual é o fruto que você tem semeado? Você tem sido mais humilde ou não? Então, faça essa reflexão. Pense todos os dias. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Guarda essa mensagem contigo. E para você que tem algum sentimento de complexo de superioridade ou de inferioridade muitas vezes também, eu quero compartilhar contigo o que está escrito em Colossenses, no capítulo 3, os versículos 18 e 19, que fala assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis com ela. Então, quando você estiver passando por alguma situação onde haja essa necessidade de autoafirmação, haja essa necessidade de você se impor, lembra da humildade, lembra da humanidade que é dita por Deus em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Em diversas passagens você vai ver que esta humildade, essa humanidade, ela vai sempre te fazer refletir do humus, da terra, do pó, que traz consigo esta história, não é só genética, né, mas uma questão histórica de que a gente, enquanto pó, a gente, enquanto humus, devemos estar sempre abaixo da mão poderosa de Deus, abaixo da mão do oleiro, que é o que vai nos dar forma, que vai nos cuidar, que vai nos criar, que vai nos garantir, e que sim, este sim tem toda a superioridade, e nós somos apenas uma cadeia que funciona em um sentido horizontal. Vertical seria Deus para nós, e horizontal nós conosco mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria desejar para você um dia maravilhoso, um dia abençoado de trabalho. Que Deus coloque suas mãos sobre você, estenda sobre você o seu manto sagrado, e que traga a você essa consciência de que é preciso sim ter humanidade, ter humildade, reconhecer que nem sempre a gente é dono da razão, ou que seja, na maioria das vezes nós não somos, na maioria das vezes nós não estamos certos, na maioria das vezes as coisas que a gente menos gosta nas pessoas são os nossos principais traços, são as nossas principais características. Portanto, humildade que antecede a honra. Fique com Deus,
Eu espero vocês amanhã, aqui às 7 da manhã, no canal Meu Querer Me Move, para a gente poder compartilhar mais uma mensagem, compartilhar mais uma oração. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero te pedir para compartilhar, para mandar para algum colega, para trazer mais pessoas para este projeto, que é um projeto tão maravilhoso, um projeto tão lindo, e que só faz sentido quando nós compartilhamos essa experiência entre nós, nós compartilhamos as nossas orações, os nossos desejos de que tenhamos um dia abençoado, um dia de muitas conquistas e um dia de superação para aquelas dificuldades que vão existir todos os dias, porque Deus nunca disse para você que seria fácil. Ele disse sim para você: no mundo tereis aflições. E esta é uma das mensagens mais impactantes que a gente tem. E ele também diz que lá em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique com Deus. Até amanhã às 7 da manhã aqui no Meu Querer Me Move.